Bom dia, alunos. Bom dia, senhores pais. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Bom, vamos iniciar a nossa semana, o nosso dia, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de vida. E vamos também pedir a Ele que nos dê uma segunda-feira, uma semana maravilhosa, de muita paz e de muitas bênçãos. Agora nós vamos para as atividades do dia de hoje. Peguem o seu livro do Movimento do Aprender de Matemática, abra na página 115, atividade 11 e acompanhe as atividades de hoje. Pensando em inteiros e em partes. Atividade A. Com quantos inteiros se forma? Com quantos um meio se forma um inteiro? Bom, gente, na atividade de A, ele está perguntando com quanto um meio eu posso formar um inteiro. Gente, se eu tenho o denominador 2, basta eu acrescentar 2 ao numerador. O de baixo é a parte que o inteiro foi dividido. E o de cima, o numerador, a parte que vai ser distribuída. Então, eu tenho 2 sobre 2. O inteiro se forma sobre 2 sobre 2. Então, eu estou formando o inteiro. Para eu formar o inteiro, basta acrescentar 2 ao numerador. Então, olha, o inteiro dividido por 2, denominador. Numerador, falta 2, para eu ficar com 2 sobre 2 e formar o inteiro. B. Com quantos 1/3 se forma um inteiro? Basta eu acrescentar, olha, se a parte dividida é o denominador 3, basta eu acrescentar 3 ao numerador. Então, olha, denominador 3, numerador 3, eu vou formar um inteiro. Com quantos 1/8 se forma um inteiro? Você vai responder, basta eu acrescentar quanto aí? Posso formar um inteiro com partes de 1/5? Sim, é a mesma coisa. Se eu tenho 5 no denominador, basta eu acrescentar o que ao numerador? E posso formar um meio com partes de 1/5? Posso, basta eu multiplicar por 5. Porque se eu multiplicar, olha, 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 5 é 5. Agora, eu tenho, olha, o 5 e o 10 na tabuada do 5. Então, basta eu simplificar, eu fazer a divisão. Eu vou dividir 5 por 5 e 10 por 5. Por quê? Porque, olha, pessoal, o 5 está na tabuada do 5 e eu tenho 10 também na tabuada do 5. Então, olha, 5 na tabuada do 5 dá 1. E 10 na tabuada do 5 dá 2. Então, olha, basta eu multiplicar. Então, aí, olha, 1/2. Eu encontrei 1/2. Então, olha, você vai responder, posso formar um meio com partes de 1/5? Você vai responder sim. E multiplicar, vai multiplicar 1 vezes 5 e 2 vezes 5, e eu vou obter 5 décimos. Depois basta eu dividir. Por quê? Porque, olha, o 5 só está na tabuada do 5. O 10 eu também tenho no resultado da tabuada do 5. Quando eu faço a simplificação, quando eu divido 5 por 5, eu tenho 1. E 10 por 5 eu tenho 2, olha, 1/2. Então, eu posso sim. Agora, posso formar um meio com partes de 1/6? Então, gente, basta, também posso, porque basta eu fazer o seguinte, olha. Eu multiplicar por 3, eu vou multiplicar 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6.
Então, basta eu dividir, olha, 3 por 3, porque eu tenho 3 na tabuada do 3, lá no resultado, e tenho 6. Então, 3 dividido por 3 dá 1. E 6 na tabuada do 3 dá 2. Então, eu tenho 1 meio, olha, eu encontrei. Então, eu posso. Agora, vamos para a atividade 12. Observe o retângulo a seguir. Então, olha, este retângulo. Sabemos que ele representa 1/4 de 1 meio. Então, esse retângulo ele está representando 1/4 do inteiro. Então, vamos para a página 116. Na página 116, eu tenho aqui o quadro para eu responder a atividade. Com a ajuda de uma régua, reconstrua esse inteiro e registre se há mais possibilidades de resposta. Em caso afirmativo, desenhas. Então, gente, olha, como que você vai fazer? Você vai representar 1/4, né? Você desenha um quadrinho, a qual ele representa 1/4. Embaixo, você vai desenhar o inteiro dividido em 4 partes. Então, você vai dividir o inteiro em 4 partes e vai colocar essa parte desenhada, ela representa 4/4 do inteiro. Muito fácil. 13. Observe o problema e analise a resposta de Helena, Yara e Arthur. Este triângulo representa 1/4 de uma figura inteira. Como era a figura inteira? Então, gente, aqui eu tenho a figura de um triângulo representando 1/4. Você terá que desenhar, né? Como era a figura. Bom, gente, a figura era um retângulo, né? Onde esse retângulo formava um triângulo. E você vai dividir em 4 partes. Então, olha, o retângulo dividido em 4 partes. Então, eu desenho o retângulo, desenho um triângulo dentro desse retângulo e divide em 4 partes. Então, represente aí esse triângulo, né? Represente esta figura aí, representando o inteiro. A resposta de Helena foi, gente, aqui, olha, eu tenho a figura. A figura foi dividida em 4 partes. Você vai representar a parte de Helena. Qual é a parte de Helena? 1/4. Então, pinta aí 1/4. Agora, vamos para a atividade, para a próxima. A resposta de Yara foi... Então, olha a resposta de Yara. Ela pegou o retângulo e dividiu, né, em 4 partes. Pinta aí 1/4 dessa figura. A resposta de Arthur, ela foi essa aqui. Então, você vai pintar a parte, né, de 1/4 aí da figura. Qual é 1/4 representado aí? Então, pinte essa parte aqui. Pinte a parte aí. Bom, agora, olhando essas figuras, você vai responder. Qual delas resolveu corretamente o problema? Explique como você pensou para responder. Gente, olhe bem as figuras aí. E você responda. Você vai responder qual delas resolveu corretamente. Olhe se as 4 responderam iguais. Então, olhe bem os desenhos. Todas elas foram divididas em 4 partes. Se foram, responda aí, né? A resposta. Você vai pôr cada uma dividiu o inteiro em 4 partes iguais. Então, olha, vê se está dividido iguais e responda. Vamos para a 14. Este retângulo representa 2/3 de uma figura inteira. Então, eu tenho um retângulo aqui, olha. Este retângulo ele está representando 2/3 do inteiro. Então, eu vou colocar aqui, ele representa 2/3. Agora, como era a figura inteira?
há apenas uma resposta correta, então você vai responder. Você vai desenhar o inteiro e dividir em 3 partes aí. E vai... ele está falando que ele pegou 2 partes. Então, você vai pegar o inteiro, divide em 3 e ele vai pegar 2 partes. Você vai pintar 2 partes desse inteiro. Faça o desenho aí. Agora vamos para a próxima atividade. A próxima atividade aí é a atividade da página 118. Então vamos lá. Uma professora do 4º ano pediu aos estudantes que dividissem o retângulo a seguir em 4. Dividissem em 4 e que pintassem um quarto dele. Veja como algumas crianças responderam e anote abaixo a cada resposta, se está correta ou incorreta. Se estiver correta, você escreve correta. Se não estiver, você coloca aí. Você pode pôr certo e errado, tá? Então, se estiver correta, você põe certo. Se estiver errado, olhe bem. Ela pegou o inteiro, dividiu em 4 partes. Está certo e pegou uma parte. Essa figura está correta? Então, se estiver correta, escreva aqui correta. E essa aqui, ela pegou o inteiro, apenas dividiu em uma parte e pintou. Está correta ou errado? Está certo ou errado? Aqui, ela pegou o inteiro, dividiu, né, em 2 partes. Em uma das partes do inteiro, ela dividiu 1, 2, 3, 4 e pintou uma. Isso está correto ou está errado? Aqui, ela pegou o inteiro, dividiu, né, em 4 partes e pintou uma. Isso está correto ou está errado? Responda então. Agora, quanto falta para cada uma dessas frações chegar a um inteiro? Então, gente, é muito fácil. Aqui eu tenho 1/3. Para eu formar o inteiro, basta eu acrescentar mais 2/3. Olha, então eu faço aqui. Aqui eu tenho 3. Se eu somar 2 mais 1, olha, eu faço aqui. Aqui eu tenho 3. Eu somo o numerador. 2 mais 1, 3. E eu tenho o inteiro. Você, olha aqui. Você vai fazer o mesmo com a B. Aqui eu tenho 2/5, mais para formar o inteiro. Então, basta o quê? Olha, aqui eu tenho 5. Agora eu somo 3 mais 2, 5. Então, eu tenho inteiro. Na C, eu tenho 3/6. Mais quanto que eu vou formar o inteiro? Na D, eu tenho 7/8. Eu preciso de quanto para formar o inteiro? O 9, eu preciso de quanto para formar o inteiro? 5/15, mais quanto para formar o inteiro? Muito fácil. Na atividade agora, eu tenho atividade G. Há um jeito rápido de calcular quanto falta para uma fração chegar a um inteiro. Então, você vai responder aí quanto falta para uma fração chegar a um inteiro. Gente, quanto que ela vai faltar? Responda aí, gente. Olha, você pode responder. O numerador tem que ser igual a quem para formar o inteiro? Responda aqui. O numerador tem que ser como? Igual a quem para formar o inteiro? Agora vamos para a atividade 17. Quanto falta para cada uma dessas frações chegar a 2? Bom, gente, olha só. Quanto falta para ela chegar a 2 aí? Eu tenho 3/3. 3/3, gente, mas, olha, eu quero achar 2 inteiros. Eu coloco aqui, eu tenho 3, que é o denominador. 3 mais 3, eu tenho 2 inteiros. Eu tenho um inteiro mais outro inteiro. E 4/5, para eu formar... quanto falta para eu formar 2 inteiros? Se eu pegar aqui, olha, 6/5, se eu colocar 5 aqui e colocar 6 aqui,
Isto. Quanto falta para eu formar 2? 2 inteiros. Então, olha, 6 mais 4 dá 10. Não dá? 10 sobre 5 inteiros. Então, olha, perdão, eu vou precisar de 6 quintos para formar o inteiro. Então, olha, aqui eu tenho simplificação, né? Eu faço 6 mais 4, 10. Eu tenho 10 sobre 5, olha lá. 10 sobre 5. Se eu dividir 10, se eu dividir por 5, então, olha, se eu dividir por 5, 10. E se eu dividir por 5, eu vou ter 2 inteiros, porque, olha, 5 dividido perdão, 10 dividido por 5 dá 2. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu tenho 2 inteiros. Então, falta o quê? 6. Aqui, 7 sexto mais quanto? Sexto para formar 2 inteiros. É a mesma coisa, né? Eu tenho que olhar porque eu posso estar simplificando a fração. 18 oitavo, mais quanto eu preciso para formar 2 inteiros? 10 nono, mas quanto eu preciso para formar 2 inteiros? 10 quinzeavo, mas quanto para formar 2 inteiros? Lembre-se bem aí, gente. Eu faço e depois eu posso, né, com o resultado, estar simplificando e formando 2 inteiros. Procure descobrir, na atividade 18, procure descobrir quais dessas frações são maiores que 1 e faça um círculo. Gente, maior quando a parte de cima, olha, a fração ela é maior quando a parte, o denominador é maior que o denominador. Por exemplo, 4 quintos. Ele não é, porque o 4 é menor que 5. Agora aqui, 5 quartos. O 5 é maior que o 4. Então, ela aqui ela é maior. Então, eu vou fazer um círculo, olha, na B. Agora, 13 quinzeavos não. E 4 terços? 4 é maior que 3, você vai circular. 8 meios, ele é maior? Circule. 3 sétimos. E sétimo terço. 7 terços, né, gente? Olha, tô falando até errado. E 7 terços, ele é maior? Se ele for maior, circula. Há um jeito rápido de saber se a fração é maior que 1. Então, gente, há um jeito, você vai responder. Há um jeito rápido de saber se a fração é maior que 1? Então, responda se há um jeito fácil. Então, você vai responder. Então, você vai falar, basta dividir o numerador pelo denominador. Bom, gente, então, olha, existe um jeito sim. Basta eu dividir o numerador pelo denominador. Então, olha, 4 dividido por 5 não dá. 5 dividido por 4 dá. Então, basta eu olhar, né? Se ela divide pelo de baixo. Por exemplo, aqui, 3 divide por 7? Não. Então, você vai responder aí que basta dividir o numerador pelo denominador. Exemplo, eu posso até dar um exemplo. 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, responda aí, né? Que sim, basta dividir o numerador ser maior que o denominador. Então, toda vez que o numerador for maior que o denominador, basta eu dividir. Se o numerador puder ser dividido pelo denominador, então ela é maior, ok? Bom, gente, as próximas atividades nós vamos fazer na próxima aula. Então, responda aí. Eu estarei online, né, para as dúvidas.
E você vai ler novamente com atenção, ver o que está pedindo cada atividade e responder. E a professora estará online no horário combinado. Mas antes, a professora vai deixar o próximo vídeo com as correções das atividades anteriores, que são as atividades das folhas suplementares. Então, vamos lá, mãos à obra.